Bem, pessoal, hoje a gente vai dar início à nossa primeira aula, terceiro bimestre. O tema da nossa aula é notação e equação química. Então, o que a gente pode entender da palavra notação? Notação, o ato de notar, significa representar algo por meio de um símbolo ou de caracteres. Ou seja, você olha para uma imagem ou um símbolo e consegue ter informações. Exemplo, quem sabe o que significa esse símbolo? Um símbolo muito usado. Então, isso significa reciclagem. Quando você olha para esse símbolo, caveira com esses dois ossos cruzados, significa material tóxico, algo que é prejudicial. Então, um frasco de veneno vai ter esse símbolo. Quando você passa em um local que tem esse símbolozinho aqui, ó, significa o quê? Atenção, é um sinal de alerta. Há um perigo possível à frente. Quando você olha esse símbolo ele significa alta tensão. Ou esse símbolo significa risco biológico. O que quer dizer isso? Por exemplo, se é um local que você é despejado, por exemplo, seringa de vacina, restos de uma pós-cirurgia, lixo hospitalar, existe o risco de contaminação, né? Pessoas podem ficar doentes sem entrar em contato com aquilo, então há um risco biológico. E também, você vai ver, isso aqui também, no posto de gasolina, em outros locais, alguns materiais de limpeza também tem esse símbolo, que quer dizer que eles são inflamáveis, tá? Esse fogo aqui vai simbolizar isso. Então, assim como essa simbologia, ela carrega informações, na química também existem símbolos que vão trazer informações para vocês. Então, lá no século XVIII, a química era uma ciência assim, bem nova, né, crescente, e não se tinha uma nomenclatura tão boa com respeito aos elementos químicos e também às substâncias, né, as moléculas que se tinham. Então, Dalton, ele tinha feito uma certa proposta de nomenclatura, mas ainda não era tão boa. E em 1787, Lavoisier, juntamente com outros químicos, como Berthollet, Antoine François, Guiton, eles juntos criaram assim, uma estrutura de nomenclatura mais racional. Só para a gente ter uma noção de como os nomes atuais e antigos eram bem distintos, quando a gente olha aqui, por exemplo, cloreto de mercúrio 2, antes se chamava sublimado corrosivo. Ácido nítrico, antes chamava de água forte. Não, água forte. Óleo vitriolo é ácido sulfúrico. Pedra infernal é o nitrato de prata. Soda da padaria é o bicarbonato de sódio, que era utilizado também na fermentação, né, de pães e alguns materiais, não só pães, né? Mas existem também, claro que é o fermento de pão, não é somente bicarbonato, né? Antigamente se utilizava para ajudar, mas tem as leveduras, né? Aí tem barrilha, né? É o carbonato de sódio. Então, os nomes antigos, eles não eram tão adequados e nada padronizado. É como se você estivesse falando de nomes próprios. João, Maria, Pedro, João, Antônia. Não havia um sentido em se dar aquele nome especificamente. Mas quando você traz a nomenclatura atual, existe uma significação no nome. E quando a gente olha o nome ácido, alguma coisa, já sabe que ele tem características de ácido. O nitrato de prata, esse termo já dá a ideia de que ele é um sal.
Então, o nome atual, ele carrega mais informações do que o nome anterior. Mas foi só mais adiante, com Benzeleus, que ele conseguiu, com base no que foi feito por esses pesquisadores anteriores, criar uma notação, né, mais abrangente, e esse trabalho dele ele foi publicado, né? E por meio desse trabalho, a IUPAC, que é uma União Internacional de Química Pura e Aplicada, desenvolveu os símbolos dos elementos de modo que esses símbolos eles pudessem ser internacionais. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o exemplo de uma tabela periódica que é publicada pela IUPAC, que é essa União Internacional. E qual é a vantagem dessa simbologia, dessa notação química? É que o nome de um elemento químico ele muda conforme a língua. Como a colega falou, que diz que gosta de traduzir uma letra de música do inglês para o português. Então, a mesma música pode ser cantada em português, inglês, japonês. Mas a melodia não é a mesma para todas elas? Então, a música, a melodia em si ali, não muda, ela é internacional. É o que acontece com os símbolos aqui. O símbolo dos elementos químicos, eles vão ser internacionais. Vou pegar aqui um exemplo. O flúor, ele é simbolizado pela letra F. Mas olha como é o nome em inglês. Fluorine. Ou neon, que é o neônio. O hélium, que é o hélio. O alumínio, que é o alumínio. Então, o nome ele pode ser traduzido. Imagine isso aqui em japonês, chinês, árabe. Mas o símbolo, AL, F, HE, eles são símbolos internacionais. Então, onde quer que você esteja, se você escrever um artigo, você publicar alguma coisa, usou o símbolo químico, não tem erro. Você está colocando a informação internacional. Então, isso foi um dos objetivos, tá? E esses símbolos pequenos, reduzidos, de duas letras, de uma ou duas letras, também ajudam no desenho das moléculas, como a gente pode ver agora. A gente imagine você representar uma molécula aqui, você bota OHH. Se você não tivesse símbolo, seria o quê? Tinha que escrever a palavra oxigênio ligado a hidrogênio, ligado a hidrogênio. Ia ficar muito grande, tá? E de onde é que vem esses símbolos aqui que são utilizados, no caso, para dar essas nomenclaturas? Ele vem de vários idiomas, né? E muitas vezes tem relação aonde local onde foi extraído esse material primeiro, onde foi feito descobertas. Então, pode ser referente a várias situações. Mas eles todos, né, remetem à palavra do idioma original. Então, por exemplo, o lítio, ele é Li, não porque a palavra lítio começou com Li, mas porque a palavra litos, que significa pedra em grego, começa com Li. Assim como também, se a gente fosse pensar em sódio, o símbolo de sódio deveria ser o quê? SO, mas não é. O símbolo de sódio é Na. Por quê? Porque vem da palavra latim natrium, que significa soda natural. O potássio, se eu disser assim, não, potássio deve ser o P, mas P é fósforo. Então, o K, que é o símbolo do potássio, vem da palavra cálium, que vem do árabe. E assim por diante. O frâncio vem de... o símbolo é FR, que vem de frâncio, que significa relativo à França. Alguns símbolos, pessoal, eles só têm uma única letra, tá? E outros têm duas letras. Isso permite a distinção. Por exemplo, o N apenas sozinho seria nitrogênio. O Na é sódio. O Ni é níquel. Então, a segunda letra, que é minúscula, ela vai diferir ou distinguir os elementos. Então, pode haver elementos só com uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula acompanhada de uma letra minúscula que vai fazer uma distinção. Tá bom?
Detalhe, essa simbologia, né, permite a gente ver que no próprio quadro aqui, por exemplo, o carbono, que é o símbolo C, cálcio, cálex, alguns até batem, ó, cádmio, aí ó, é cadmeia, que pega duas letras, C, D, até poderia estar batendo ali, né? Sério, séries, CE, Césio, Ceásios, CS. Então, alguns símbolos, até o nome português, meio que dá uma ideia de qual é o símbolo. Mas outros não tem nada a ver, como a gente viu, por exemplo, aí do sódio. E essa simbologia, ela também vai ser expressa na fórmula das fórmulas moleculares e estruturais. Por exemplo, se eu colocar 2H e H2, por que eles são diferentes? Porque aqui, o 2, eu estou dizendo que eu tenho dois átomos de H, que é o quê? Hidrogênio. Dois átomos de hidrogênio. Quando eu faço assim, eu estou dizendo que eu tenho uma molécula formada por dois átomos de hidrogênio, ou seja, H2. E vai formar o gás hidrogênio. Por quê? Porque aqui, quando eu coloco um númerozinho aqui e não aqui, eu estou dizendo que esses átomos estão ligados, conectados. Então, eles não estão mais soltos, eles não são apenas átomos, eles são moléculas, tá bom? Então, é importante a gente entender também essa simbologia. E aí, esse número antes, a gente chama de coeficiente, e o númerozinho aqui, depois de cada elemento químico, a gente chama de índice. Tá? Então, aqui, ó, quando eu falo assim, 2H2O, quer dizer que eu tenho duas moléculas de H2O. A molécula H2O é a água. Tá aqui, ó. Por que que é 2H? Porque tem dois hidrogênios. Por que que é só O? Porque tem um oxigênio. Precisa eu colocar um aqui? Não. Quando tem um, subentende que já tem, então não precisa colocar. E aí você tem, por exemplo, o cloreto de sódio, né? Você tem o NaCl, né? Eles colocando símbolos aqui. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui para vocês visualizarem. No caso do cloreto de sódio, eles não formam moléculas, eles formam interações iônicas, ligações iônicas, então eles formam sistema de atração. E quando eles estão dissolvidos na água, o sódio se separa do cloreto. Então vai ficar o sódio mais, quer dizer, porque ele perdeu um elétron para o cloreto, para o cloro, e o cloro menos, porque ele ganhou um elétron do sódio, tá? Então, também essa simbologia. Esse mais quer dizer que perdeu o elétron e menos quer dizer que ganhou o elétron. Mas, professor, por que o mais quer dizer que perdeu? Porque quando você perde um elétron, o elétron é carga negativa. Então, você fica com mais carga positiva. Então, você fica positivo. Com prótons, né? Mais prótons. Então, aí tem essa notaçãozinha também, tá? Então, perceba, pessoal, até aqui, que a química, ela tem notações, ela tem simbologias que são importantes se compreender. Porque quando você vê aquilo ali, ela te traz informações, tá? E aí, se a gente não consegue saber essas simbologias, traz dificuldade, porque a gente não consegue ler. Por exemplo, pegar um exemplo bem simples, né? Uma pessoa que ela é analfabeta, ela não sabe ler porque ela não consegue traduzir o que significa aqueles símbolos do alfabeto, as letras, o som, para a voz. Então, quando a gente também olha para coisas da química e não sabe o significado, é como se a gente fosse um certo analfabeto na química. Por quê? Porque a gente não consegue transferir aquela simbologia para uma significância, um significado. E isso, pessoal, não é algo importante apenas para quem vai ser químico, né? Mas todos nós, querendo ou não, estamos em contato com a química em algum momento da nossa vida. Seja na profissional, seja no pessoal. Por exemplo, vou dar um medicamento para o meu filho. Aí está lá um nome químico.
ou um símbolo da química. Vou pegar um produto químico, aí tem lá um símbolo da química mostrando os riscos do produto, ou a fórmula molecular, e a gente, como é que eu vou saber o nome daquilo ali? Né? Então, são situações que vão estar no nosso cotidiano, querendo a gente queira ou não. E às vezes a gente vai precisar disso na vida, né? Você já imaginou? Ah, professor, eu quero ser enfermeira. Aí você vai lá, pega lá um medicamento e não tem um nome, tem apenas um símbolo químico. Como é que você vai saber que aquilo ali é a substância que você tem que dar para o paciente? Né? Houve até casos, às vezes, você comprar um produto de outro país, vem todo em língua estrangeira, mas está lá a fórmula química da molécula. Você olha ali, não, esse aqui é o produto que eu preciso, esse aqui é o dipirona. Aí você vai lá e ministra para o paciente. Então, isso é muito importante, né? Se captar essas informações da química. E aí eu vou fazer aqui uma questão com vocês, tá? De fixação, para a gente ir tirando, assim, informações. Então, essa questão, ela vai perguntar aqui para vocês o seguinte, ó. Indique o número de moléculas, o número de elementos e o número total de átomos de cada elemento químico nas notações fornecidas a seguir. Então, olhando para a letra A, isso aqui é a água, tá bom? Eu sei porque eu conheço essa simbologia. Mas aqui, o que é que significa esse 4? Ele pede para eu dizer assim, o número de moléculas. O que é que significa o 4 aqui? Ele está dizendo que eu tenho 4 moléculas de água. Aqui. Certo? O que é que significa esse H? Quer dizer que eu tenho um elemento hidrogênio. O que é que significa esse 2? Quer dizer que eu tenho 2 átomos de hidrogênio. O que é que significa o O? Que eu tenho aqui um átomo de oxigênio. Então, pessoal, eu tenho quantas moléculas? 4. Número de elementos? Eu tenho 2. Tenho o hidrogênio e tenho o oxigênio. E qual é a quantidade total de átomos de cada elemento? Bem, por molécula, eu tenho 2 hidrogênios, mas eu tenho 4 moléculas. Então, eu tenho 8 átomos de hidrogênio. E por molécula, eu tenho 1 de oxigênio. Mas eu tenho quantos de oxigênio? 4. Então, eu tenho 8 átomos de hidrogênio e 4 de oxigênio. Tá certo? Qualquer dúvida, pessoal, pode falar no chat. Tentem fazer essa aqui, a letra B. Qual é o número total de moléculas? Bota no chat ou fala. 5, isso mesmo. Número total, número de elementos que existem aqui. Número de elementos químicos diferentes que existem aqui. 2. Quem são? Nitrogênio, o hidrogênio. Eita, professor, eu tenho que saber todos os símbolos da tabela periódica para saber isso? Não. Todo elemento químico, pessoal, começa com a letra maiúscula. Então, você só precisa contar o número de letras maiúsculas que existem e que sejam diferentes. Tem uma letra maiúscula aqui, N, e outra H. Então, tem 2 elementos químicos diferentes. Certo? E quantos átomos eu tenho de cada elemento químico? Tentem fazer. No caso do nitrogênio, quantos átomos ao todo eu tenho de nitrogênio? Quantos átomos ao todo eu tenho de nitrogênio? Que é o N. Alguém se quantifica? Quantos átomos ao todo eu tenho de nitrogênio? E agora, professor? É só fazer isso aqui, pessoal. 5
vezes o número que aparece aqui, 1. Não tem número, quer dizer que é 1. 1 vezes 5, 5. Tem 5 nitrogênios. Quantos hidrogênios? Mesma coisa. 5 vezes 3. Então dá quanto? 15. Eu tenho 5 moléculas, 2 elementos diferentes, 5 átomos de nitrogênio e 15 de hidrogênio. Agora, esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui, pessoal, tem uma peculiaridade. Está vendo que tem esse parênteses? É igual na matemática. Quando você tem um 2 vezes parênteses, aí bota lá alguma coisa dentro, aquele 2 que está fora multiplica tudo que está dentro, não é assim? Então, esse 2 aqui, ele também multiplica o número que está do lado do O e o número que está do lado do H, que é o hidrogênio. Quantas moléculas eu tenho aqui? Professor, Diga. eu acho que o Gerlan pediu para explicar por que tem 5 de nitrogênio. Pronto. Nitrogênio. O N, pessoal, ele também tem, todo elemento químico, ele tem um símbolo e ele aqui é para ter um número. Quando o número não aparece, ó, quer dizer que é 1. Então, em cada molécula, vou apagar aqui o 5, tá vendo? Cada molécula que eu tenho aí, eu tenho um nitrogênio e 3 hidrogênios. Mas se eu tenho 5 moléculas, cada molécula eu tenho um nitrogênio e eu tenho 5 moléculas. Então, ó, 5 vezes 1 igual a 5 de nitrogênio. Deu certo, Geraldo? Entendeu? É fácil, é fácil. Só que a gente olha assim, aí dá aquela dificuldade. É igual você pegar uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que é analfabeta, aí você vai e pega assim, ó, lê esse texto aqui. A pessoa vai dizer assim, meu filho, eu não consigo ler, não. Mas se ela treinar, ela aprende e se torna fácil. Hoje, você, a gente lê facilmente. Mas também a gente vai, à medida que a gente pratica, aí a gente fica com mais habilidade ainda, tá? Então é importante vocês entenderem o significado dessa simbologia. Então, por exemplo, aqui, onde é que está o que é que vai me dizer quantas moléculas eu tenho? Esse número grande que aparece antes, é o 2 aí. Então eu tenho duas moléculas disso aqui todinho. A molécula é todo esse conjunto. Quantos elementos químicos eu tenho aqui? Aí vou para a letra maiúscula. Eu tenho um C, um H, um O e e um H. Então, se eu tenho um H e H é o mesmo elemento. Não sei nem, imagine que eu não sei nem qual é esse elemento. Então, eu tenho quantas letras maiúsculas diferentes? Uma, duas, três. E se tivesse letra minúscula, quer dizer que compõe o mesmo elemento, né? Então, ao todo, eu tenho quantos elementos químicos diferentes? Três. Eu tenho carbono, eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio. Agora, qual o total de átomos de cada um deles? Qual o total de átomos de cada um deles? Carbono, 2 vezes 2, 4. Então, 4 carbonos. O hidrogênio, 2 vezes 4, 8. Só que eu tenho hidrogênio aqui, ó. Então, vai 2 vezes 1, 2. Só que não está multiplicando 2 aqui fora? 2 vezes 2, 4. Então, 4 mais 8, 12. Então, eu tenho 12 hidrogênios. E o oxigênio? 2 vezes 1 vezes 4. Dá 4 oxigênio. Entenderam que quando eu tenho esse parênteses, eu também tenho que incluir esse número na conta. Porque isso aqui está me dizendo o quê? Que eu tenho dois grupos de OH dentro dessa molécula. Dúvidas aí? Tentem fazer a letra D. Vou dar aí um tempinho para vocês fazerem a letra D. Para ver se você está entendendo ou não. Tente resolver a letra D.
um minutinho aí para vocês resolverem. É sempre bom, viu, pessoal, nas aulas de química, trazer um caderninho do lado, porque às vezes a situação para você fazer e tentar resolver, se for parecer uma questão de desafio, para você poder resolver lá no papel, poder dar a resposta, né? E às vezes eu passo, eu compartilho, né, meus slides, mas eu tenho coisas que eu peço que você faça uma cópia no seu caderno, porque quando você faz a cópia daquilo, manual ajuda você a guardar mais aquela informação específica. Eu não vou mandar você copiar todos os slides, mas aqui a colar eu peço para você copiar uma coisinha só, uma coisa assim que é importante, tá? Já deu certo aí? Então, quantas moléculas eu tenho aí na letra D? 3 moléculas. Quantos elementos? 3 elementos diferentes. Isso mesmo. Agora, a quantidade. Vamos lá. No caso do carbono, eu tenho aqui 3 vezes 3. Dá quanto? 9. No caso do hidrogênio, eu tenho 3 vezes 6, que dá quanto? 18. E tenho 3 vezes 2, que dá 6, vezes 2, que dá 12. Então, eu tenho 18 mais 12, 30 hidrogênios. E tem o nitrogênio, que vai 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho 6 nitrogênio. E o Efraim acertou só o nitrogênio aí que ele vacilou, né? Porque tem que, ó, aqui não tinha número, então é 3 vezes 1 vezes 2. Tá bom? O número só vale para o elemento que está antes dele. Aí agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre equações químicas. A gente está vendo aí moléculas separadas. Agora, essas moléculas, elas conseguem interagir umas com as outras e se transformar. Reagem e se transformam em outra coisa. E aí a gente precisa entender como é que é esse processo, qual é as proporções em que isso acontece, para que a gente possa estimar quanto de um material eu preciso para conseguir algo. Por exemplo, se eu disser assim, um exemplo aqui, Erilane, eu quero fazer 10 bolos para vender. Aí eu vi na minha receita que eu preciso de 3 ovos por bolo. Quantos bolos eu preciso, quantos ovos eu preciso comprar, Erilane? Essas questões aí lá do quarta série, né? Ó, quero fazer 10 bolos. Cada bolo eu gasto 3 ovos. Quantos ovos eu vou precisar? Bota aí no chat, quem souber. Eu quero fazer 10 bolos, cada bolo leva 3 ovos. Quantos ovos eu preciso? Mariana, você está perguntando ou afirmando? Tenha coragem. Responda. É 30. Ora, se cada bolo eu preciso de 3, se eu quero fazer 10, é 3 vezes 10. 30. Só isso. Só isso. É isso que significa estequiometria. Só que quando você olha cada elemento químico, de símbolo da química, a pessoa fica, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas é só você tocar, em vez de hidrogênio é ovo, em vez de sódio é farinha, é a mesma coisa. A questão é as proporções. E a estequiometria basicamente estuda isso. As proporções das coisas.
tá? E aí, a gente olha aí para essa equação, o que é que essa equação está me dizendo? Que uma molécula de hidrogênio, que é composto de 2 átomos de hidrogênio, vai reagir com uma molécula de cloro, composto de 2 átomos de cloro, e vai se transformar em 2 moléculas de ácido clorídrico. Professor, como é que você sabe esse nome? Porque eu já sei o nome quando tem elementos conjugados. À medida que vocês forem estudando, vocês vão aprender isso também. Então, o que é que significa esse 1 aqui? Esse 1 é o coeficiente, ele vai te dizer o número de moléculas. O 2, ele vai ser chamado de índice. Ele vai te dizer a quantidade de átomos daquele elemento químico ali, na molécula. O que é que significa esse G aqui? Ele vai te dar o estado da matéria. Se for G, é que é gasoso. Se for L, é líquido. Se for S, é sólido, por exemplo. O que é que significa esse mais? Significa que há um contato dessas moléculas com essa. Tá? E o que significa essa seta? Indica o sentido da reação. A reação está a combinação desse se transformando nesse. E não o contrário, não é esse que está virando esse. Ele indica o sentido da reação. E tudo que está antes da seta, a gente chama de reagente. Tudo que está depois da seta, a gente chama de produto, tá? Então, olhando para a visão gráfica, é isso que está acontecendo. Uma molécula de hidrogênio, aqui 2 átomos de hidrogênio, juntos, ligados, formando a molécula, vai entrar em contato com uma molécula de cloro, né? Gás cloro, que é formado por 2 átomos de cloro, vai sofrer uma alteração, de modo que um cloro vai ficar ligado com hidrogênio e um cloro ligado com outro hidrogênio. Então, isso aqui é uma substância, aqui é outra, e agora a combinação das duas vai gerar uma terceira substância, que é o ácido clorídrico, que no caso é o produto. Tá bom? Então, agora, pessoal, também é importante notar o seguinte, que o coeficiente, ele te dá, de um modo simplificado, o número de moléculas, mas ele também significa o número de mols, que vocês estudaram recentemente. O que é o mol? O mol, uma molécula, é uma proporção, tipo, eu quero fazer um bolo. 3 ovos dá um bolo. Se eu quiser fazer 1000 bolos, é só pegar o 3 vezes 1000. A proporção sempre é a mesma. Se eu tenho aqui, ó, uma molécula de hidrogênio faz 2 de ácido clorídrico. Então, se eu quiser fazer 20 dessa, eu vou precisar de 10 dessa. Então, vai criar sempre a proporção. E o mol, pessoal, também pode ser simbolizado. Ele significa que eu tenho aqui 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ou seja, é um número muito grande. Mas é proporcional a uma molécula. Tá bom? Então, esse número pode significar um mol ou uma molécula. Se for um mol, é um número bem grande. Se for uma molécula, é uma só molécula. Tá bom? Mas é proporcional. Então, para a gente recapitular aqui, na equação química, você tem pontos químicos, que são os elementos isolados, C, substâncias, que são os elementos conjugados por ligação. Se for substância simples, só tem um tipo de elemento na composição. Substâncias compostas, que tem mais de um elemento na molécula. Tem a parte numérica, que vai ser o coeficiente e o índice. O coeficiente é esse número aqui, e o índice é esse aqui. Tá bem? E esse aqui não aparece, mas é 1. E tem a parte simbólica, que vai ser, por exemplo, o estado da matéria, que pode ser o S, que é sólido, o L, que é líquido, o G, que é gasoso, o V, que é vapor. Qual é a diferença de vapor para gasoso? Porque existe o quê? O vapor
é quando você tem um material que está abaixo da temperatura crítica. É uma temperatura que ele está no estado gasoso, só que se você abaixar a temperatura um pouquinho, ele, como é que eu posso dizer? Ele não volta ao estado, como é que eu posso dizer? Ele não volta ao estado facilmente de líquido, né? Então ele está numa situação em que dificilmente ele vai facilmente voltar ao estado líquido. Então o vapor ele acaba sendo uma situação mais intermediária. O gasoso ele garante mesmo aquela situação de gás. O aquoso quer dizer que aquela substância ela está dissolvida na água, está no meio aquoso, meio com água, aquoso, água. Se tiver em cima daquela seta que indica o sentido, esse símbolo de delta, né, significa que aquela reação está sofrendo aquecimento ou tem um catalisador. Se tiver esse símbolozinho aqui, esse lambda, significa que aquela reação está na presença da luz. Se tiver essa seta assim na diagonal, quer dizer que significa que aquela reação está produzindo gás. Se tiver essa seta para baixo, quer dizer que o produto daquela reação vai ter precipitado. Ele vai entrar em estado sólido e não vai ficar dissolvido no meio, vai lá para o fundo do frasco onde está acontecendo a reação. E se a seta tiver os dois sentidos, para um lado e para o outro, quer dizer que a reação pode acontecer em um sentido, e uma vez que o produto forma-se, aquele produto pode ser degradado e voltar a ser reagente. Então vai ficar acontecendo e se desfazendo, acontecendo e se desfazendo. A reação fica em estado de constante modificação, ela não para, né? A reação. E aí, pessoal, um exemplo aqui para a gente finalizar o de hoje. Deixa eu só ver aqui. O tempo, temos bem pouquinho, né? Aqui indique, pessoal, o coeficiente, o estado físico de cada substância abaixo. Indique também o número de átomos de cada elemento, dos reagentes e dos produtos. Então, reagente, antes da seta. Produto, depois da seta. Primeiro exemplo. O chumbo. Qual é o estado? Sólido. Qual é o coeficiente? É o número que está aqui, ó. Quando não aparece, é 1. Esse aqui, que é o ácido clorídrico, qual é o coeficiente? 2. Qual é o estado? Aquoso. Aqui. Produto. Qual é o coeficiente? 1. Qual é o estado? Precipitado. PPT. Significa estado sólido precipitado. O que é esse 1 aqui? Coeficiente. Qual é o estado? Gasoso. Se eu partir aqui no meio e contar o número de átomos que eu tenho aqui de cada elemento, eu vou ter que o chumbo, que é o Pb, tem 1. O hidrogênio, eu tenho 2. E o cloro, eu também tenho 2. Então, eu tenho um chumbo, 2 hidrogênios, 2 cloro. Se eu partir para o outro lado, eu vou ter a mesma coisa. Um chumbo, 2 hidrogênios, 2 cloro. Então, perceba o seguinte, que uma equação ela está balanceada, ela está certa, quando o número de elementos químicos de um lado está igual ao do outro. Porque a matéria, ela se modifica, mas ela não se desfaz. Então, se eu tenho átomos que vão reagir, esse átomo vai fazer parte de algum produto. Ele não vai desaparecer, não vai deixar de existir, tá? Então, ele só muda de posição. Esse chumbo estava só, agora ficou com cloro. E o hidrogênio ficou só, tá? E o outro exemplo, pegando aqui, ó, esse elemento aqui, o que é isso aqui? É uma molécula grande, ó. 5 carbonos e 12 hidrogênios. Isso aqui, a gente vai aprender isso mais no terceiro ano, dá nome, né? 1, 2, 3, 4 carbono, pente, ligação simples, pentano. Isso aqui é um pentano, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, 1 coeficiente, o estado líquido. 8 de coeficiente, o estado
gasoso, 5 de coeficiente, estado gasoso, 6 de coeficiente, estado vapor. Quantidade de elementos de um lado e do outro. Desse lado temos 5 carbonos, 1 vezes 5, 5 carbonos, 1 vezes 12, 12 carbonos. Desse lado, 8 vezes 2 oxigênio, então eu tenho 16 oxigênio. E do outro lado, você pode fazer que vai dar certo. 5 vezes 1, 5 carbono. 5 vezes 2, 10 oxigênio. E aqui, ó, 6 vezes 1, 6 oxigênio. Então, 10 mais 6, 16. 6 vezes 2, 12 hidrogênio. Igual de um lado, igual do outro. Então, essa equação, ela está o quê? Balanceada. Tá bom? E esse termo, pessoal, balanceado, é o tema da nossa próxima aula. Nós vamos pegar equações químicas e vamos aprender a balancear. Ou seja, eu vou lhe dar uma equação desbalanceada e a gente vai aprender a mexer nos coeficientes para achar as proporções. Seria o quê? É como se eu desse para você o ovo, a farinha, o óleo e o bolo. E eu dissesse que o bolo precisa de tal quantidade de ingredientes. E por meio dessa informação, você saber quanto de ovo vai, quanto de farinha e quanto de óleo. Então, eu vou dar uma equação sem nenhum coeficiente, os coeficientes todos em branco, e a gente vai conseguir deduzir qual é os coeficientes por meio da reação. Tá bom? Então, isso aí é o tema da nossa próxima aula. E aí, um bom estudo aí para vocês desse conteúdo.